Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, Lucas capítulo de número 15. Confesso que eu havia estudado outra palavra para ministrar, mas enquanto eu ajudava a limpar a igreja aqui hoje, o Senhor foi ministrando outra palavra no meu coração a respeito do filho pródigo. E quando eu vi você aqui, servo de Deus, eu entendi o porquê Deus queria falar nessa passagem, né? Então, Lucas capítulo de número 15, gostaria de ler a partir do verso 11 com os irmãos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, irmãos? Uma palavra de oração. Soberano Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, fazendo com que esta palavra, Senhor, venha frutificar em nossa vida, que o Teu nome, ó Deus, venha a ser glorificado, que nós possamos Te bendizer, Te exaltar, através da ministração da Tua palavra. Me ajuda, Senhor, para que eu possa ministrar algo da Tua parte, a vida dos Teus filhos. Nós oramos pedindo a Tua bênção, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele é muito conhecido, fala a respeito da parábola do filho pródigo, mas como, por exemplo, o Wisber, ele propõe o título A Parábola do Pai Amoroso, uma vez que a ênfase nesse texto e em todas as outras parábolas não é naquilo que se perdeu, a ênfase não é naquilo que se perdeu, mas na alegria daquele que achou aquilo que estava perdido. Desde a primeira parábola que Jesus está contando, que é a parábola da ovelha que se perdeu, e na sequência a dracma que havia sido perdida, e do filho pródigo, ou seja, o filho perdido, as três elas têm essa ênfase da alegria que há nos céus por um pecador que se arrepende. Portanto, é sempre necessário e importante a gente enfatizar e perceber para quem Jesus está direcionando aquelas palavras ou para quem o autor do livro está direcionando aquelas palavras. É interessante que o verso 1 e o verso 2 mostra claramente para quem Jesus está propondo esta parábola. O verso 1 e o verso 2 diz, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo,
este recebe pecadores e come com eles. Então é para essas pessoas que estão murmurando, ao verem que publicanos e pecadores estão vindo para ouvir Jesus, e ele está murmurando porque Jesus, ele está recebendo os pecadores, está recebendo os publicanos, porque querem ouvir ele falar, é para essas pessoas que Jesus está direcionando estas parábolas. São para essas pessoas que Jesus está direcionando essas falas. Porque qual é a indignação deles? A indignação deles é as pessoas que Jesus recebe. A indignação deles é que Jesus recebe pecadores e publicanos, pessoas que a religiosidade deles faziam com que eles não quisessem receber. Tanto é que em Lucas capítulo de número 7, do versículo 36 ao 50, mostra que Jesus foi na casa de um fariseu para jantar com ele, para almoçar com ele. E esse homem chamou Jesus ali justamente no intuito de saber se ele era ou não profeta, se ele era ou não alguém enviado da parte de Deus. Entrou uma mulher pecadora, e quando essa mulher está aos pés de Jesus chorando, e quando ela está aos pés de Jesus o adorando, quando ela está beijando os pés de Jesus, derramando unguento aos seus pés, enxugando com os seus cabelos, aquele homem olha e diz, ele não é profeta, porque se ele fosse, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é uma pecadora. E Jesus mostra que se agradou mais da conduta dela do que da conduta dele. Porque nem aquilo que como um judeu ele deveria fazer, ele fez. E aquela mulher fez aquilo que ela poderia, aquilo que ela queria, porque ela é pecadora e ela sabe que é só Jesus que é a solução para a vida dela. Os escribas e os fariseus, portanto, eles não aceitavam essas pessoas. E a indignação deles é o fato de Jesus receber. E Jesus recebia tanto essas pessoas que não tinha nenhum apóstolo, e até hoje não existe nenhum cristão ou discípulo que não seja um pecador. Porque Jesus, ele ama os pecadores, ele veio para salvar justamente os pecadores. É interessante que até mesmo um publicano se tornou um apóstolo. Você veja que é essas pessoas que Jesus gosta de se relacionar, mas que muitas vezes a religiosidade das pessoas faz com que elas excluam essas pessoas da sua vida. Mas se um religioso, ou se a religiosidade faz com que alguém seja excluído, perto de Jesus sempre tem lugar para um pecador. Porque a parábola da ovelha que se perde, a da dracma perdida e do filho pródigo, é interessante que nas ovelhas ainda tinha 99. A dracma ainda tinha 9, o filho ainda tinha mais um dentro de casa, mas o pai foi e recebeu o filho que estava perdido. O pastor de ovelha foi atrás da ovelha que havia se perdido. A mulher que perdeu a dracma, ela varreu a casa, buscou com diligência até encontrar uma dracma perdida. O que isso significa? Isso significa que sempre tem lugar para mais um na mesa da graça. Sempre tem lugar para mais um na mesa da graça. Tem 99 ovelhas, tem 9 dracmas, ainda tem um filho, mas o pai, ele ainda quer os pecadores, ele ainda quer aqueles que se perderam. Sempre tem lugar para mais um na mesa da graça. É interessante porque você vê que a linhagem desde a primeira parábola até a do filho pródigo é de algo que se perde. E a pergunta a ser feita, portanto, é: quando foi que nós nos perdemos? Quando foi que nós nos perdemos? Gênesis capítulo de número 3 mostra que Deus havia dado um decreto, uma palavra, uma ordem, uma orientação a Adão. E posteriormente essa orientação é dada também a Eva. E qual é a orientação? Dessa árvore aqui vocês não podem comer, vocês não devem comer. E o que eles fazem? Iludidos, enganados, tentados pela serpente que é Satanás. Eles comem daquilo que não era para comer. Eles pecam. Eles cederam à tentação. Mas se você chegasse lá no jardim e perguntasse para Adão por que ele não poderia comer, certamente a resposta dele é: eu não como porque ele falou para eu não comer. Porque a referência de Adão, do que Adão não pode fazer, é Deus. Adão não come da árvore, Eva não comia, portanto, da árvore, porque Deus tinha dito para não comer. E qual é a mensagem de Satanás? Quem disse que é Deus que tem que determinar aquilo que você pode ou não fazer? Quem disse que é Deus que tem que determinar o que é que você tem que se alimentar ou aquilo que você não tem que se alimentar? E até hoje é essa mesma ideologia de Satanás. Quem foi que disse que você não pode usar a roupa que você quer? Quem foi que disse que você não pode falar o que você quer? Quem foi que disse que você não pode ter a ideologia que você quer? Ou seja, tira a referência de Deus.
E mostra que eu e você que podemos fazer o que queremos da nossa vida. Mas o cristianismo, ele existe para que o homem entenda que existe um padrão, e o padrão pertence ao Senhor. Nós não devemos seguir o que nós queremos, nós devemos seguir aquilo que Deus nos orienta através da sua palavra. O homem se perdeu quando Deus deixou de ser o seu referencial de santidade. Quando Deus deixou de ser o seu referencial de certo e errado. Quando Deus deixa de ser o nosso referencial, ali nós estamos perdidos, Diácono Eduardo. Você veja que essa parábola do filho pródigo, ela é bem sugestiva. Porque mostra que um homem tinha 2 filhos e o mais moço, ele pediu para que o pai repartisse a fazenda por eles. Ele pede parte da herança e o pai vai e reparte parte da fazenda. E aquele moço, ele sai da casa do pai e ele começa a viver dissolutamente. Ele vai para uma terra longínqua. Ele começa a desperdiçar aquilo que ele recebeu do pai. Ele começa a ter um estilo de vida que não glorificava a Deus. E aqui que está a maior lição para nós, uma das maiores lições, é que você percebe que o texto fala a respeito do mais moço. Isso nos remete a pensar a respeito de imaturidade. Porque existem muitas pessoas que elas não se perderam simplesmente pelo fato delas quererem o mundo, delas não amarem a Deus, mas se perderam por falta de maturidade. Muitas pessoas se perderam por falta de maturidade. Esse moço, ele quer sair da casa do pai, ele quer ir para longe, e o pai não impediu ele de ir para longe. O pai não impediu dele sair de casa, porque essa ideia de que se Deus me ama, então Deus vai me preservar, Deus ele vai me manter aqui, Deus ele vai me impedir todos os momentos, isso é balela, isso não é verdade. Porque uma das condições do amor é a liberdade. Quem ama, ele traz liberdade para a vida do outro. Então o pai permite que o filho vá para longe. E aqui nós podemos perceber um estilo de vida de quem vive longe de Deus. Porque a vida desse moço passa a ser uma vida de irresponsabilidade. Ele gasta tudo que ele possui. Ele começa a viver dissolutamente. E chega a um ponto de que houve fome na terra, a parábola diz. E aonde ele se dirigiu até um homem, e esse homem mandou ele apacentar porcos. E a fome era tão grande, tanto na cidade quanto nele, que ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. E isso nos mostra até que ponto um homem sem Deus pode chegar. Porque quando ele saiu da casa do pai, ele saiu bem. Quando ele sai da casa do pai, ele sai com dinheiro. Quando ele sai da casa do pai, ele sai feliz. Quando ele sai da casa do pai, ele está fazendo aquilo que ele quer. Só que o estilo de vida que ele começa a ter, leva ele a chegar a um ponto dele desejar comer comida de animal. E é isso que a gente precisa entender. As pessoas saem da presença de Deus e por vezes elas estão felizes. Estou decidido, vou curtir minha vida. Agora eu vou usar a roupa que eu quero, eu vou para onde eu quero, vou viver a vida que eu quero. Não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém. E infelizmente nós vemos depois pessoas que estão com a vida totalmente destruída, nas drogas, na bebida, com o casamento destruído. Por quê? Porque ele começou a viver uma vida sem responsabilidade. Ele passou a viver uma vida onde os olhos do pai já não estão mais vigiando ele. Ele passou a viver uma vida que não glorifica a Deus. E essa é a condição de uma vida longe de Deus. Essa é a condição de alguém que escolhe se afastar do Senhor. Ele escolheu se afastar do Pai. Ele escolheu ir para longe. E essa é a vida que ele começa a vivenciar. Mas é interessante que a gente sabe que a ovelha que havia se perdido foi restaurada. A gente sabe que a dracma perdida ela foi encontrada. A gente sabe que o filho perdido voltou para casa. Por quê? Porque o nosso Deus é assim. Você pode se perder, você pode passar uma vida de irresponsabilidade, uma vida que não glorifica o nome dele. Mas no dia que você volta arrependido, ele te aceita, porque isso é a graça de Deus. Ele está longe da casa do pai, está vivendo uma vida de irresponsabilidade. Em Marcos capítulo de número 5, nós vemos uma história de no texto de Marcos fala de um endemoniado, mas Mateus fala de dois endemoniados na cidade de Gadara. E aqueles moços viviam uma vida a qual nem a sociedade gostava do que ele fazia. Porque ele vivia clamando de dia e de noite, ele tinha suas moradas no sepulcro.
Ele era um homem que não andava vestido, feria o próprio corpo com pedras. Ele é um homem que a Bíblia diz que quando iam prender ele, a corrente ele quebrava e os grilhões ele esmiuçava. Ele é uma pessoa que nem a polícia da época consegue dar jeito nele. Ele é alguém que ninguém consegue parar ele. Ele é alguém que vive uma vida que todos não queriam cruzar o seu caminho. Todavia, quando o Senhor Jesus Cristo desceu lá em Gadara, aquele homem foi de encontro a ele, aquele homem foi mudado, e aquele homem depois daquilo começou a apregoar com grandes coisas o Senhor tinha feito por ele, o quanto tinha tido misericórdia da vida dele. E isso é o Evangelho, porque existem coisas na vida que psicólogo não vai mudar, que boa conduta não vai mudar, que conselho de pai e de mãe não vai mudar, que a sociedade oprimir, colocar na cadeia não vai mudar. A pessoa precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, porque um psicólogo ele pode te ajudar em muitas coisas, um médico pode te ajudar em muitas coisas, conselhos pode te ajudar em muitas coisas, mas quando o problema é pecado, só o Senhor Jesus Cristo pode te ajudar, meu irmão. Só Ele pode trazer solução. Esse moço ele passa a viver uma vida totalmente ao contrário do que ele vivia outrora. E é interessante que quando ele vê a condição que ele está, começa a ocorrer na história dele um processo de arrependimento. A Bíblia diz que ele desejou comer, encheu seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E ele caindo em si. Ou seja, tudo que ele está fazendo, ele está fora de si. Toda essa conduta, toda essa vida dissoluta, toda essa vida sem responsabilidade, toda essa vida fora dos padrões que obviamente ele tinha tido na casa do pai. Toda essa vida ele viveu porque ele estava fora de si. E caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele começa a constatar a realidade que ele está vivenciando. E se nós não assumirmos a condição em que nós estamos inseridos, a condição que nós estamos vivendo, a gente não vai ter a nossa vida transformada pelo Senhor. É necessário o reconhecimento daquilo que nós estamos vivenciando. E você veja que ele cai em si. Ele reconhece que ele saiu da casa do pai, que estava perecendo de fome, por causa das escolhas dele. Ele toma, portanto, a atitude, porque até então é uma ideia: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lá eu direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Mas não ficou só na ideia. O verdadeiro arrependimento leva à atitude, como você fez hoje aqui, servo de Deus. Leva a atitude, ele cai em si, ele reconhece e ele toma a atitude de voltar para a casa do pai. E é interessante que ele diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, porque quem está arrependido, ele não está preocupado com título, ele não está preocupado com cargo, ele não está preocupado com posição, ele sabe que ele está vivenciando não é aquilo que o pai tinha para ele, não é aquilo que ele vivenciava na casa do pai. Ou seja, uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela compreende de que ela não é digna de nada. Aqui está um processo do arrependimento. Porque ele não coloca a culpa no pai em momento algum. Eu não vou voltar lá porque meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não, ele entende que ele não é digno, ele entende que o que ele fez foi errado. Ele reconhece, ele toma a atitude de ir até o pai. E é isso que Deus espera de nós quando nós pecamos. Deus não espera que a gente não venha pecar. Deus não espera que a gente não venha pecar. Ele sabe que nós vamos errar, Ele sabe que nós vamos pecar, mas Ele espera que eu e você venhamos reconhecer, venhamos confessar, e a graça e a misericórdia dEle vai nos abraçar, e nós vamos poder viver um novo tempo em Deus. Mas veja que ele não se vê digno: eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E ele vai em direção à casa do pai, porque ele não se esqueceu do endereço da casa do pai. Ele sabia encontrar a casa do pai. Eu e você, nós sabemos, irmão, porque Jesus, ele está, entenda o que eu vou dizer, ele está no mesmo lugar onde você deixou ele. O pai está no mesmo lugar desde quando você abandonou ele. Porque às vezes é assim, a gente esfria na fé. Um exemplo: esfriou na fé.
e aí a gente está tentando se recuperar. Jesus, irmão, aí você orava 3 horas da manhã, um exemplo. Jesus está nesse mesmo lugar. Jesus está lá esperando você e dobrar o seu joelho de novo, buscá-lo de novo. A gente sabe onde é a casa do Pai, a gente conhece o nosso Pai, a gente pode voltar à casa do Pai, porque na casa do Pai tem abundância de pão, na casa do Pai tem provisão. A vida que nós estamos vivendo longe de Deus, se nós voltarmos para a casa do Pai, nós vamos viver uma vida completamente diferente. Ele começa a padecer necessidade, e às vezes ao se distanciar do Senhor, a necessidade que nós padecemos não é simplesmente de pão como a desse jovem, mas é uma necessidade da alma, que o funk ele não vai suprir, que as drogas não vai suprir, que a imoralidade não vai suprir, que as amizades não vão suprir. Existe um pão, existe um alimento que nós só encontramos na casa do Pai. Ele se levantou e foi para o seu pai. E a Bíblia diz que quando o pai ele viu de longe, ele se moveu de íntima compaixão. Porque ele viu a situação que o filho saiu de casa. Ele viu a situação e o estado que o filho dele estava quando o filho dele saiu de casa. E ele vê a situação do filho dele voltando. E a atitude desse pai seria muito justa se ele olhasse e dissesse assim: seu irresponsável, você saiu daqui, isso na perspectiva humana, você saiu daqui sem dar satisfação, você desperdiçou tudo o que você tinha, e você volta aqui com a maior cara lavada, e quer que eu te receba, mas o Pai não faz isso, porque esta mensagem é uma mensagem sobre a graça. Graça é isso, é um favor imerecido. O filho, ele sim merecia punição, ele merecia não ser aceito, mas nós também não merecíamos, é isso que o texto quer dizer. Eu e você não merecíamos ser aceitos por Deus, mas por causa da sua graça, eu e você podemos ter comunhão com o Senhor. Nós não poderíamos, nós não tínhamos direito, e isso é a graça. Por quê? Porque o Pai viu a condição que ele está, mas é o Pai que pode mudar a condição que ele está vivendo. Ele quer ser só um trabalhador, ele quer ser só um funcionário, mas ele é filho, e filho não é tratado como um funcionário. Filho tem um tratamento diferente. Deus nos chamou para sermos os seus filhos, meus irmãos. E nós vemos que, portanto, o pai viu ele de longe, viu a condição que ele se encontra. Poderia muito bem, como eu disse, desprezar o filho. Poderia muito bem não recebê-lo. Mas é o que diz o Salmo de número 103, o verso 10. Que ele não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Nós merecíamos? Claro que nós merecíamos. Nós merecíamos o pior? Claro que nós merecíamos. O que nós não merecíamos? Nós não merecíamos o tratamento que nós temos. Nós não merecíamos o que hoje nós vivenciamos. É por isso que nós temos que correr de um evangelho baseado em mérito. Porque hoje o filho pródigo da pós-modernidade é um filho pródigo que chega para a casa do pai e fala assim: ó, você tem que me aceitar, porque eu sou seu filho, porque eu tenho direito. Mas o filho pródigo que a Bíblia revela é aquele que chega arrependido, aquele que não merece nada, aquele que se vê como indigno, e aquele que o pai vai receber e vai mudar o estado que ele está vivenciando. Ele chega com um discurso, ele diz: pai, pequei contra o céu e perante ti. Mas o pai, quando viu ele, ele se lançou e beijou o seu pescoço. A condição que esse moço está é uma condição onde qualquer pessoa não ia querer abraçá-lo, não ia querer beijá-lo. Mas isso é uma mensagem sobre a graça. É que nós também não merecíamos, e o pai nos recebe na condição que nós estamos. Existem muitas pessoas que têm a seguinte perspectiva: quando eu melhorar, quando eu parar de ir pro funk, quando eu, parar de beber, quando eu parar de me prostituir, quando eu parar com os meus pecados, eu vou para a igreja, eu vou me converter, eu vou virar crente. Mas o que as pessoas não entendem é que essa mudança elas só vão encontrar em Deus. Que essa mudança só vão encontrar na casa do Pai. Sozinho o homem ele pode até ser ético, mas santo ele só pode ser se ele estiver na presença do Senhor. Ele volta e o pai tem íntima compaixão por ele, corre até ele, lhe beija. O pai o recebe e o pai manda aos servos trazer a melhor roupa.
O pai coloca um anel nas suas mãos, coloca sandálias nos seus pés. O pai muda a condição em que ele estava. O pai altera aquilo que ele está vivenciando. O pai o recebe com amor, o recebe com graça. Irmãos, nós estamos falando aqui, obviamente, de uma parábola, mas vamos colocar eu e você na história. Quando você chegou a Jesus, como é que você estava? Quando eu cheguei a Jesus, como é que eu estava? Qual era a condição que nós estávamos? E o tratamento foi esse. O tratamento foi de um pai que corre, beija, abraça, muda as vestes, honra, transforma. Um pai que pode e tem condição de mudar a condição que eu e você estamos vivenciando se estivermos longe dele. Ele corre depressa e ele tem aquilo que o filho está precisando. Ele tem a provisão que o filho precisa. E ele fala para trazer o bezerro cevado, matar, para que eles pudessem se alegrar. E é interessante a expressão no versículo 24, porque ela diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Isto mostra a condição de um homem longe de Deus. Por quê? Porque longe de Deus o homem ele está morto, conforme diz Efésios capítulo de número 2, nas suas ofensas e nos seus pecados. Mas ele reviveu. Ele tinha se perdido, e a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 19, o verso 10, se não me falha a memória, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ele foi achado. Ou seja, Cristo é aquele que vivifica aqueles que estão mortos espiritualmente. Cristo é aquele que busca e resgata aqueles que estão perdidos. Não há outro caminho, não há outro jeito, não tem jeitinho brasileiro, não tem outra coisa a se fazer, senão ir até o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a única solução para os pecadores. E para nós concluirmos, nós vemos que para o Pai isso é motivo de muita alegria. E você veja que as parábolas que vêm antes, as histórias que vêm antes, elas mostram que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se Pai representa Deus, sua atitude representa a graça, e nós somos aqueles que nos perdemos. Mas é interessante porque essa alegria, o texto diz que ela é diante dos anjos de Deus. E quem está diante dos anjos de Deus é o próprio Deus. Essa alegria é lá no céu, essa alegria é em Deus por um pecador arrependido. Não tem alegria maior para Satanás do que ver alguém pecando, mas não existe alegria maior para Deus do que ver um pecador se arrependendo dos seus pecados. Você veja que isso mostra que Deus, Ele pode, e Ele é o único que pode mudar a condição que nós estamos vivenciando. E essa é a alegria no céu. Mas a parábola ela não termina aqui, e ela vai falar do filho mais velho. E o filho mais velho representa os religiosos que Jesus está direcionando essa parábola. Por que isso? Porque ele não estava em casa quando a festa está acontecendo. E quando ele chega, ele pergunta o que é aquilo e fala: o seu irmão chegou aí, voltou para casa e o seu pai fez uma festa para ele, e ele fica indignado, ele não quer participar daquilo. E no verso 2, quem é que não está querendo receber os pecadores? Porque Jesus recebia os pecadores, recebia os publicanos. Mas os escribas e os fariseus, eles murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esse irmão mais velho da parábola representa esses religiosos, esses camaradas, que eles não estão felizes porque alguém se arrepende, eles não estão felizes porque alguém se converte, e isso é muito triste, mas isso acontece até os dias de hoje. Não quer participar, e ele chega todo cheio de si, ele chega meio que reivindicando, porque ele faz um paralelo entre a vida do camarada e a vida dele. E a vida do irmão mais velho, na concepção dele, ele é digno. Ele não descumpre o mandamento do pai. Para ele, justo é agradar ele. Mas o menino desperdiçou tudo que tinha com as meretrizes. E o pai chega e dá uma festa para esse camarada, é porque não entendeu a mensagem da graça. Eu nasci num lar cristão,
Fui crente sempre na minha vida. Eu nasci num lar cristão. E a maioria que está aqui não nasceu. Mas o fato de eu ter nascido num lar cristão não me torna mais digno que qualquer outra pessoa aqui. Não me torna menos pecador do que qualquer um que está aqui. E é isso que eles não compreendem. Eles acham que, porque eles têm a lei, porque eles entendem dos mandamentos, eles são mais dignos do que os outros. Na verdade, eles eram pecadores também. Só que a diferença de um pecador para o outro, às vezes, é só hipocrisia. A diferença de um pecador para o outro, às vezes, é só hipocrisia, porque é um camarada que ele está cheio de si. Fuja disso, meu irmão. Se você é uma bênção hoje, se você é um pregador do Evangelho, se você conhece a palavra de Deus, se você é uma bênção na casa de Deus, se você é uma bênção na sua casa, isso não diz respeito a você, isso diz respeito à graça de Deus na sua vida. Tanto o filho, isso que a gente tem que entender, tanto o filho que se perde, quanto o filho que fica, os dois precisam da graça e da misericórdia. Porque os camaradas estavam dentro da religião e estavam perdidos lá dentro. Você lê a parábola de Jesus em Lucas capítulo de número 18, ele faz o contraste entre o comportamento de um publicano e o comportamento de um fariseu. Os dois estão no mesmo lugar, no templo, com o mesmo propósito, orando. Só que o fariseu, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. E ele começa a falar daquilo que ele faz. Ele começa a falar daquilo que ele não faz. E ele aponta o publicano dizendo, nem sou ainda como este publicano. Em outras palavras, eu não sou igual a esse crente meia boca aí não. Eu sou o cara, eu sou top, eu sou santo. Já o outro nem queria olhar para o céu, o publicano. Mas ele batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Se nós olhássemos, obviamente, para nós, numa perspectiva humana, quem tem mais jeito de crente? O fariseu. Quem tem caguete de crente? O fariseu. Quem parece um crente? O fariseu. Mas na perspectiva de Jesus, quem desceu dali justificado? O publicano. Aquele que reconheceu quem verdadeiramente ele era. Porque aquele camarada, ele não está percebendo que ele está citando um monte de qualidade dele. Só que ele tem um problema. Ele é orgulhoso. Ele é um camarada cheio de si. Até aquela parábola, Jesus estava destinando pessoas que confiavam em si mesmo, criam ser justas e desprezavam as outras pessoas. Aquele camarada, ele também é um pecador, assim como o publicano. O que diferencia os dois? A hipocrisia, a soberba. Por quê? Porque tem um pecador que está cheio de si achando que é bom. E tem um outro pecador que reconhece quem verdadeiramente ele é. Esse filho, quando volta, ele volta reconhecendo que ele não era digno. Ele volta reconhecendo de que ele não merecia. Ele volta disposto a não ter mais a posição de filho. E porque ele volta arrependido de fato, ele recebe do Pai a graça. Ele recebe do Pai aquilo que ele não merecia. Essa é a mensagem de Deus para nós. Porque a questão é que todo mundo precisa da graça. Todo ser humano precisa da graça de Deus. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que seja bom. Portanto, todos precisam da graça do Senhor Jesus Cristo. Até quem já está dentro da religião. Isso é muito importante, porque eu falo dentro do aspecto do cristianismo, mas existem muitas pessoas que são religiosas e estão perdidas, porque não estão no caminho. E quando eu falo no caminho, eu não falo dessa igreja, eu falo de Cristo. Né, pastor Calçoli? Eu falo de Cristo, porque não estão no Senhor Jesus Cristo. Mas a maior notícia disso aqui é que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Quando ele se arrependeu de fato e voltou para a casa do Pai, houve transformação na vida dele. Houve perdão para a atitude dele. O camarada que está lá dentro, o Pai está dizendo para ele, você está o tempo todo comigo e todas as minhas coisas são tuas. É justo que nós nos alegrássemos. Por quê? Porque esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. A função daquele que está na casa é se alegrar junto com o Pai, quando aquele que foi perdido volta para casa. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.
Glória a Deus.